Escravidão no Brasil. Os escravos eram a base da economia colonial e imperial. Desenvolvendo-se no apogeu do mercantilismo, a economia do Brasil colonial se assentou sobre 3 pilares: a grande propriedade territorial, na qual se desenvolvia um empreendimento comercial destinado a fornecer à metrópole gêneros alimentícios, em particular a cana-de-açúcar, e os metais preciosos, onde se utilizava essencialmente a mão de obra escrava. A opção pelo trabalho escravo no início da Idade Moderna explica-se basicamente pela dificuldade de encontrar trabalhadores assalariados dispostos à imigração. A exploração da terra baseada na grande propriedade, na monocultura e na escravidão propiciou uma sociedade caracterizada pela desigualdade e concentração de poder nas mãos de uma minoria. Portugal, pretendendo dar sustentação ao seu modelo de colonização exploratória, buscou na exploração da força de trabalho dos negros uma rentável alternativa. Foram buscar na África a mão de obra necessária para a cultura da cana-de-açúcar no Brasil. Durante sua colonização, os escravos trabalhavam em todas as etapas da produção de açúcar, desde o plantio até a fabricação do açúcar nos engenhos. Trabalhavam de sol e sol e eram castigados com violência quando não cumpriam ordens, erravam no trabalho ou tentavam fugir. Tinham que exercer todos os trabalhos solicitados por seu dono. Os índios também foram usados no Brasil desde os primeiros anos da colonização até o século XVIII. Em meados do século XVI, quando a cana-de-açúcar começou a substituir o pau-brasil como o principal produto da colônia, desenvolveram-se primeiramente tentativas de escravizar os índios. Entretanto, diversos fatores concorreram para o fracasso desse empreendimento. Em primeiro lugar, o trabalho intensivo, regular e compulsório não fazia parte da cultura indígena, acostumado a fazer somente o necessário para garantir a sua sobrevivência através da coleta, da caça e da pesca. Em segundo lugar, ocorria uma contradição de interesse entre os colonizadores e os missionários cristãos, que visavam catequizar os índios e se opunham à sua escravidão. Já com relação aos escravos africanos, nem da parte da coroa, nem da parte da igreja, houve qualquer objeção quanto à escravização. Justificava-se a escravidão africana utilizando-se vários argumentos. Em primeiro lugar, dizia-se que essa era uma instituição já existente na África, de modo que os cativos apenas seriam transferidos para o mundo cristão, onde seriam civilizados e teriam o conhecimento da verdadeira religião. Além disso, o negro era efetivamente considerado um ser racionalmente inferior. Embora teorias supostamente científicas para sustentar essa tese só vieram ser levantadas no século XIX. Por sua vez, os índios também reagiram à escravização, seja enfrentando os colonizadores através da guerra, seja fugindo para lugares longínquos no interior da selva, onde era quase impossível capturá-los. Finalmente, há que se considerar que o contato entre homens brancos e índios foi desastroso para estes últimos no tocante à saúde. Os índios não conheciam e, portanto, não tinham defesas biológicas contra doenças como a gripe, o sarampo e a varíola, que os vitimaram às dezenas de milhares, provocando uma verdadeira catástrofe demográfica. A indumentária dos escravos merece especial atenção, devido às peculiaridades desta importante parcela da população do Brasil colônia.
Houve uma grande diversidade nas roupas e acessórios usados por eles, que revelam muito sobre o dia a dia da sociedade de então. Para a sociedade da época, o responsável pelas vestimentas de um escravo deveria ser sempre o seu proprietário ou senhor. Prover roupas decentes não era, portanto, simplesmente uma questão de humanidade. Era a honra dos escravocratas que estava em jogo. Ter escravos e muitos era símbolo de riqueza e fidalguia. De forma geral, a roupa dos escravos eram feitas com tecidos de algodão. Os escravos que trabalhavam no campo estavam sempre vestidos com roupas velhas por causa da exposição ao sol e à chuva. Para os escravos domésticos, que eram escolhidos pela beleza, os senhores direcionavam roupas limpas e de qualidade, principalmente para as mucamas. Assim, pajens e mucamas costumavam vestir roupas à maneira europeia: vestidos, calções, casacas, coletes, camisas e chapéus de tecidos finos. As atividades de ganho destes cativos variavam muito. Negras que vendiam doces e outras iguarias, costureiras, bordadeiras, lavadeiras, ferreiros, pedreiros, vendedores, alfaiates, principalmente no século XVIII, e outros que competiam com os brancos pobres nos ofícios mecânicos. Os negros forros também se incorporam a esta massa de trabalhadores. A prostituição também foi uma alternativa de ganho para as mulheres cativas. Lendas do tempo da escravidão em Paquetá. A lenda da Ponte da Saudade. Homens, mulheres e crianças vinham da África em condições precárias nos infames navios negreiros. Chegavam, muitos morriam na viagem, famintos, doentes, desidratados e envoltos em farrapos sujos. A partir daí eram vendidos aos colonos. Em Paquetá, os escravos desembarcavam no cais que hoje é popularmente conhecido como a Ponte da Saudade. Vindos de Brocoió, onde faziam quarentena antes de entrar em contato com a população. Neste período chega à ilha um escravo chamado João Saudade. Dizem que veio da África em um dos navios negreiros de Francisco Gonçalves da Fonseca, o antigo dono do Solar del Rei. Como era de costume, depois da quarentena em Brocoió, veio para cá numa falua, que uma vez por mês encostava neste cais da Praia das Pedreiras. João obedeceu com resignação ao costumeiro ritual, porque em seu peito não havia lugar nem para ódios, nem para revoltas, porque já estava todo cheio de um enorme sentimento. A enorme saudade que lhe fazia sofrer por Januária e lhe fazia viver pelo amor de Loreano, um pretinho rechonchudo, filho dos dois. O tempo passava como de costume no decorrer dos anos. João, sua saudade, os desembarques, o velho cais, mas eles que um dia João não regressou com os passarinhos, e os escravos na senzala deram falta dele, e em vão o procuraram. O desaparecimento de João Saudade aconteceu na manhã seguinte de uma sexta-feira, em que a rotina da noite foi quebrada por um fato de espanto e de mistério. Talvez por 2 minutos, um clarão estranho transformou a noite em dia, sem que ninguém soubesse explicar porquê. Apenas viram surgir no céu uma estrela muito grande e muito bela, e os seus raios de luz iluminando a noite encheram a Ponte da Saudade de um clarão de prata que foi visto por todos na senzala. Quando o clarão se apagou, João Saudade, que rezava no cais, havia desaparecido juntamente com a estrela brilhante e os seus raios de luz. O cais onde João ficava passou a ser chamado de a Ponte da Saudade, transformando-se em um local de reza e ritual dos negros, na esperança de que um dia, também pela força da fé,
fossem levados por alguma estrela e libertados. A lenda da Maria Gorda. O trabalho imposto aos escravos no Brasil até a abolição em 1888 foi duro, massacrante e injusto, pois eram obrigatórios, sem direitos e sem remuneração. Recebiam apenas alimentação de baixa qualidade, roupas velhas e alojamentos subhumanos, casa senzala. Muitos escravos não resistiam e morriam de doenças ou em acidentes de trabalho que eram comuns na época. Não possuíam direitos e eram vendidos e comprados como mercadorias. Contra estas condições de trabalho, muitos escravos fizeram revoltas ou fugiram, formando os quilombos, onde podiam trabalhar de acordo com os costumes africanos. Em Paquetá vivia uma escrava muito insatisfeita com toda essa situação. Maria Gorda, como os escravos chamavam Maria Apolinária da nação Cabinda, uma mucama simpática e de sorriso largo, que trabalhava na casa de um rico comerciante português que morava na ilha e que tinha muitos escravos. Maria Apolinária não se conformava com a escravidão e principalmente com o que chamava de ingratidão dos senhores brancos, que moravam nas casas construídas pelos negros, andavam nas ruas abertas pelos negros, comiam a comida plantada e preparada pelos negros, usufruíam do trabalho escravo realizado pelos negros e não mostrava sequer um ato de gratidão que marcasse a lembrança do trabalho africano por aqui. E Maria Apolinária sempre dizia que marcaria essa história. Quando morresse, pediria aos seus orixás para que providenciassem uma forma qualquer de deixar enraizado em nossa ilha essa lembrança da África negra, que se não era reconhecida no nome das ruas, das praças e dos monumentos, de alguma forma o seria pela própria natureza de Paquetá. E assim realmente aconteceu. Numa manhã de primavera, a rede de Maria Apolinária, na senzala da casa do seu dono português, amanheceu vazia. E ninguém nunca mais viu a Maria, a Gorda. Mas alguém notou que nesse mesmo dia, em frente à casa onde morava Maria, apareceu um arbusto que nunca existira em Paquetá. E ainda mais que ao contrário do que sempre ocorre, este era um exemplar solitário, diferente do que costumava acontecer no seu local de origem, as savanas da África. E dizem que no mesmo dia que a Maria Apolinária morreu, a Maria Gorda nasceu, ficando assim em raízes profundas da África em Paquetá. Nesse período da história do Brasil, dos engenhos de açúcar, surgiram vários aspectos e características da sociedade brasileira. Os escravos africanos deixaram várias heranças culturais. Foi na senzala que surgiu a feijoada, prato presente na culinária brasileira, e a capoeira, que se confundia como uma dança, mas que era uma forma de luta desenvolvida entre os escravos na resistência contra o trabalho escravo, muito praticada hoje em dia no Brasil e no mundo. De qualquer modo, apesar das fugas e da formação dos quilombos, dos quais se destacou Palmares no século XVII, os escravos africanos ou afro-brasileiros como um todo não tiveram condições de abolir por conta própria o sistema escravocrata. Com a independência, embora a questão da abolição tenha sido levantada, a escravidão continuou a vigorar no país até a promulgação da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, como coroação de uma ampla campanha abolicionista. Contudo, a abolição não significou o fim da exploração do negro no Brasil, nem a sua integração.
em pé de igualdade na sociedade brasileira, que ainda tem uma enorme dívida para com os descendentes dos escravos. O Brasil se tornou o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Os anos após a Lei Áurea não foram nada fáceis para ex-escravos. Libertos sem rumo e sem teto, os negros espalhados pelas cidades e fazendas brasileiras não receberam um tostão pelos 350 anos de trabalho forçado. Mas o que é pior, apesar das leis e da consciência da maior parte da população mundial, ainda se encontram pessoas em várias partes do Brasil e do mundo que trabalham sem receber pagamento, ou seja, continua a existir a escravidão hoje. De qualquer forma, atualmente isso é considerado um crime, e quem o pratica, se for pego, recebe a punição que merece. Joias de crioula, pérolas de emancipação. Elaboradas na Bahia durante os séculos XVIII e XIX, resultam de intercâmbios estabelecidos no antigo sistema colonial português, entre a metrópole, suas colônias e possessões, nos fluxos econômicos e culturais estabelecidos entre a Europa, África e América. A tradição portuguesa de ourivesaria foi mesclada com referências africanas e gerou uma joalheria rara, única. Essa singular joalheria, constituída por colares de bolas, colares de alianças ou grilhões, com cruzes, rosetas e outros pingentes, brincos, pulseiras em placas com cilindros, pulseiras de copo, anéis, pentes, pencas de balangandãs. Foram feitas em ouro, prata, aos quais, em certos elementos, foram agregados outros materiais preciosos, ou nem tanto. Exemplo: coral, marfim, madeira. A relação entre quantidade e qualidade é fundamental para compreender sua singularidade. Não se constitui de metal puro nem são maciças. Importava o volume das peças. Da maior ou menor clausura cotidiana da escravidão, assim como dos ritos secretos do culto aos orixás, as joias de crioulas e os fios de contas do candomblé ganharam mundo. O fotógrafo Thomas e a ourives Laura Cunha reuniram imagens de produção de joalheria crioula feita no Brasil no século XVIII e organizaram um livro chamado Joias de Crioula. O volume reúne fotografias de acessórios produzidos por mulheres negras, escravas ou forras que viviam nas cidades e, a partir de moedas e outras sobras de metal, criavam joias que misturavam a influência africana, europeia e islâmica. Nas páginas são mostradas joias da época, garimpadas em museus e coleções particulares, acompanhadas de textos e gravuras históricas, quadros e fotografias que mostram o uso dos delicados objetos. Mercando pela cidade, elas foram nomeadas como baianas, provavelmente por conta das mulheres negras que migraram da Bahia para o Rio de Janeiro, então capital federal. Depois do fim da escravidão, em 1888, à procura de melhores condições de vida, reconstituíram na cidade comunidades familiares religiosas e amplas redes de relacionamento. Nessa aventura urbana, as baianas se destacam por coisas, indivíduos, práticas e lugares sociais a elas associados, bem como por sua indumentária, constituída basicamente de saia rodada, bata, pano de costa, pano de cabeça, fios de contas e joias de crioula. Rendas e bordado aumentam a beleza do figurino. Um instante decisivo para a sua emancipação no panteão dos tipos brasileiros se deu em 1939, quando Carmen Miranda criou uma indumentária de baiana para interpretar a canção O que a Baiana Tem, de Dorival Caymmi, que evoca um misto de religiosidade, ostentação e egotismo.
ao citar elementos e hábitos que a caracterizaram. Com Carmen Miranda, o seu traje de baiana, as joias de crioula e os fios de contas do candomblé chegaram ao Brasil, do Brasil a Hollywood e além, de elementos da cultura afro-brasileira, em boa parte religiosos, se tornaram atributos de um ícone laico e internacional. Não é sem razão que os ícones de moda resgatam cada vez com maior frequência as influências étnicas. Estampas, balangandãs, colares, brincos e pulseiras têm espaço até hoje mesmo nas mais badaladas vitrines. Essas roupas, como representativas de uma identidade afro-brasileira, possuem elementos de uma visualidade específica num contexto sócio-histórico, no qual o modo de vestir-se implicava em uma marca ou numa representação material de posição hierárquica, ocupada pela pessoa dentro de uma estrutura social caracterizada pelo patriarcalismo, sexismo e escravidão.